Oi amigos, tudo bem? Eu sou a Mônica Andrade, há mais de 20 anos atuo na área empresarial e tributária. E esse canal é um espaço para a gente falar sobre negócios, investimentos e novidades. E a gente traz um pouco de curiosidades também. Aqui a gente tem vídeos para você que está pensando em abrir um negócio, para você que já é empreendedor e para você que está pensando um jeito aí de fazer uma renda extra. O vídeo de hoje traz algumas curiosidades sobre uma obra polêmica no país. É uma obra que visa dar uma saída ao Brasil pelo Oceano Pacífico, isso visando o comércio do leste asiático. Você sabe que a China é um importante mercado para o Brasil. A China é o principal destino das exportações do Brasil. Em 2022, representaram mais do que o dobro das exportações para os Estados Unidos, que foi o segundo maior destino dos produtos brasileiros em 2022. Ou seja, o Brasil exportou mais para a China do que exportou para a União Europeia, Estados Unidos e Mercosul juntos. Claro que a China bem que gostaria de ser autossuficiente, mas embora figure entre os maiores países do mundo em extensão territorial, com 9.596.961 km², perdendo apenas para a Rússia com 17.098.246 km² e para o Canadá com 9.984.670 km². Aqui eu vou abrir um parêntese sobre a Antártida, que claro, você sabe, não é um país, é um continente. Mas esse parêntese é só porque ela figura na lista da Visual Capitalist, com 14 milhões de km². Mas enfim, embora a China figure na lista dos maiores países do mundo, apesar de toda a sua extensão, a China não consegue ser autossuficiente. Isso porque controla apenas 6% da água doce do mundo, que só a título de comparação, o Brasil controla 12% da água doce do mundo. E se isso não fosse por si só o empecilho para a autossuficiência da China, ainda se deve levar em consideração que a China conta com apenas 9% da terra arável. De novo, vamos fazer uma comparação com o Brasil. O Brasil conta hoje com 7,6% de terra já cultivada e com um potencial de 46% de terras aráveis. Mas bora lá voltar para a China. Além de tudo, ela conta com a segunda maior população do mundo, o que obviamente exige uma alta demanda alimentícia. Desse jeito, dependem da importação de soja para produzir óleo de cozinha, entre outros, e alimento para o setor suíno, além da importação de carne bovina. Mas mesmo excluindo a China, o Brasil exportou mais para a Ásia do que para os Estados Unidos. Não acredita? Então bora ver os números. A exportação para o Vietnã e para a Tailândia tiveram, cada um, em separado, números maiores que a exportação para a França, por exemplo. Assim como a exportação para a Índia foi maior que a da França e maior do que a exportada para a Itália. A exportação para a Malásia foi maior do que para a França, foi maior do que a para a Itália e foi maior do que a para a Suíça. Mas quer mais? Foi ainda maior que para a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales juntos. As exportações para Bangladesh, já saindo do lado leste asiático, foram maiores que as exportações para a Noruega, ou que as exportações para Dinamarca, Finlândia, Áustria, Irlanda, Hungria, República Tcheca e Eslováquia juntas. Então esses números já te dão uma dica da importância dessa obra para o país? Bora reforçar isso um pouco mais. Se o número das exportações para o leste asiático chamam a atenção, especialmente os números para a China, as importações vindas desse país para o Brasil também fazem números expressivos. Se a venda de produtos brasileiros para a China bateu 80 bilhões de reais, a vinda de produtos da China também atingiu o recorde em 2022, ultrapassando 60 bilhões de reais. Abro um parênteses para uma observação sobre esses números do ano de 2022, que embora sejam muito significativos e representem um recorde, apontam que as exportações e importações da China ou para a China perderam força em agosto, porque apresentaram um crescimento abaixo das previsões. Embora as exportações tenham aumentado 7,1% em agosto, em relação ao mesmo período de 2021, ficou abaixo das expectativas dos analistas, que era para um crescimento de 12,8%. Portanto, os números poderiam ter sido maiores do que os apontados. Mas voltando aos dados, os números mostram que a importação da China vem crescendo. Cresceu em percentual, inclusive, maior que o das exportações para lá. O estado que ocupa a primeira posição em importações da China é o Piauí, seguido atualmente pelo Rio Grande do Norte, que tomou a posição de Rondônia. Rondônia até 2020 ocupava a segunda posição nas importações daquele país. Agora bora pensar no transporte desses produtos. Você deve saber que os produtos indo ou vindo do leste asiático para o Brasil se dão mais por via marítima que aérea.
aérea. E isso acontece por algumas razões. A primeira é que o custo do transporte marítimo é proporcionalmente menor que o aéreo. E por que disso? Bem, aqui a gente precisa separar a importação de exportação. Separar produtos volumosos e pesados para entender a diferença do transporte de cargas. Eu sei que de cara a gente pensa que o transporte aéreo parece ser mais vantajoso e mais rápido. Mas nesse caso, como as taxas são cobradas por quilo, o frete aéreo é recomendado para cargas perecíveis ou de menor volume e peso. No frete marítimo, as taxas são cobradas por toneladas ou por metro cúbico embarcado, sendo adequado para cargas volumosas e pesadas. O frete marítimo muitas vezes pode ser por container cheio ou por container compartilhado. E aqui vale uma curiosidade, é que não há uma rota direta, em linha reta pelo Oceano Pacífico do Brasil para a China, por exemplo. Poxa, até seria uma boa se tivesse, não é? Mas há alguns entraves nessa minha ideia de colocar um avião do Brasil ao leste asiático numa linha sobre o Oceano Pacífico. Olhando no mapa, já vemos a enorme área oceânica e atravessar esse trecho todo não seria viável para grande parte dos aviões mais utilizados hoje. Tanto por conta da sua autonomia, quanto, e acho que principalmente, por causa de qualquer necessidade de um pouso de emergência. Vi outro dia num vídeo do canal Aviões e Músicas que as rotas aéreas visam que os aviões fiquem afastados até 2 horas de um aeroporto. Então uma rota sobre o oceano, sem aeroportos por perto, pode não ser possível. Outro ponto a se levar em consideração, ou porque sou de humanas ou porque sou meio lesada mesmo, demorei um pouco para entender, embora seja bastante lógico. É que nosso planeta tem um formato geóide, ou seja, é uma esfera irregular, um pouco achatada nos polos. Isso faz com que a distância percorrendo-se a linha do Equador no centro da Terra seja maior que a distância entre os polos. E isso, claro, se dá por conta desse achatamento da Terra nas regiões polares. Por isso, as rotas aéreas não visam viajar, como eu pensava antes, em linha reta de um ponto para o outro, mas sim aproveitando a própria curvatura do planeta. Além de, claro, precisar respeitar as determinações internacionais. Então nós vimos um importante ponto sobre os fretes. O custo operacional para carga, que é proporcionalmente menor no transporte marítimo do que o feito via transporte aéreo, embora o transporte marítimo demore mais para ser concluído e dependa de regiões com portos adequados. Mas para cargas maiores ou mais pesadas, apesar de ser mais demorado, torna-se mais vantajoso. Então, pensando nisso e pensando nas altas taxas cobradas no Panamá, veio a ideia desse mega projeto, visando facilitar esse tipo de transporte, já que o Brasil tem seu litoral virado para o Oceano Atlântico e os navios vindos do leste asiático, pelo Pacífico, acabam precisando atravessar o Canal do Panamá, o que aumenta o tempo de viagem e encarece o frete por causa dessas taxas cobradas pelo Panamá. Além disso, a posição geográfica do Mato Grosso e Goiás, que são respectivamente o maior e o quarto maiores exportadores de soja do Brasil e também figuram entre os 3 maiores exportadores de carne bovina, foram fatores que levaram a se pensar nesse projeto visando fortalecer e reduzir custo nas exportações. Por isso vem sendo pensado não só um projeto, mas um mega projeto que tenta dar ao Brasil uma saída para o Oceano Pacífico. É o corredor bioceânico. Essa rodovia pretende ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, ou seja, ligar o Porto de Santos a 3 portos do Chile, passando pela Argentina e pelo Paraguai, reduzindo custos logísticos e aumentando a competitividade das empresas da região. Essa rota bioceânica pretende facilitar o escoamento de produtos do Brasil para o leste asiático, especialmente para a China. Primeiro precisamos lembrar que essa não é a primeira vez que nosso país busca uma saída para o Oceano Pacífico. A outra rota foi a Estrada do Pacífico, ou Rota Interoceânica, ligando os estados do Centro-Oeste pelo Acre ao litoral sul do Peru. O trecho brasileiro da Estrada do Pacífico é a BR-317, que se conecta com a BR-364, que juntas vão do Rio Branco, passando por Rondônia, até Limeira, em São Paulo. No Peru, a Estrada do Pacífico se divide em direção ao oeste e em direção ao sul, alcançando 3 importantes portos. A Estrada do Pacífico foi projetada com os mesmos objetivos do corredor bioceânico, mas a estrada não trouxe os resultados esperados, pois conta com uma média baixa de tráfego. Conta com
trechos íngremes de até 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, que acabam dificultando e encarecendo o transporte de cargas pesadas. Então os olhos se voltaram à ideia de uma rota, um corredor chamado bioceânico, passando por Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas agora cortando o Paraguai, um pedaço ao norte da Argentina, chegando no Chile a 3 portos principais. Deixa eu só te contar uma curiosidade, é que essa rota ela remonta a outro projeto, o da Ferrovia Trans-Sul-Americana de 1950, e que não chegou a ser construída. Pois bem, já vimos que o corredor bioceânico pretende facilitar o escoamento de produtos do Brasil para a China. E especialistas no comércio exterior entendem que será fundamental para o desenvolvimento social, econômico, turístico, cultural e de negócios, além da integração entre Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. A obra é multinacional e conta inclusive com a parceria da China. O trecho do Brasil é composto pela duplicação da BR-267 no Mato Grosso do Sul, com a criação de novas pontes e rodovias, e conta com cerca de 3.500 quilômetros de extensão. O corredor deve reduzir em 20 dias o tempo do transporte dos produtos ao mercado final no leste asiático, isso comparando com o tempo que leva através do Panamá. Uma das infraestruturas desse projeto é uma ponte de quase 1.300 metros no total e que já está em obras, que ligará as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai. Essa ponte está sendo custeada pela Itaipu do Paraguai e até maio de 2023 já contava com mais de 20% das obras executadas, tendo previsão de ser inaugurada no primeiro semestre de 2025. Mas nem só de flores vive esse projeto. O corredor, que deve beneficiar principalmente o setor do agronegócio, conta com diversos riscos e impactos socioambientais. É importante lembrar que o município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, onde está sendo construída a ponte, tem pouco mais de 15.000 habitantes e 80% da população do município vive do turismo de pesca. E há quem alegue que o empreendimento trará degradação ambiental, inclusive por conta das obras ligadas à hidrovia Paraná-Paraguai, e que pode também vir a afetar a saúde no rio Paraguai e seus afluentes, e com isso interferir na atividade que mais gera trabalho e renda na região, que é a pesca turística. Além disso, nessa região prevalece o bioma cerrado, tendo seus limites na Mata Atlântica interior e a influência do Chaco em território brasileiro. As qualidades ambientais e suas águas colocaram o turismo na condição de principal gerador de trabalho e renda nos municípios de Bonito e Jardim, no Mato Grosso do Sul. Então, por um lado, temos o claro benefício que o corredor trará aos negócios, gerando renda e empregos, e por outro, a necessidade de se preservar o bioma. Mas conta aí o que você acha sobre essa obra. Diz aqui se você pensa que vai ajudar mais ou prejudicar mais a população. Daqui ficamos aguardando a finalização desse corredor bioceânico e torcendo tanto para que os impactos negativos, ambientais e sociais, possam ser minimizados, enquanto o corredor fortalece os negócios da região. Mas deixando aqui registrada a nossa ideia quanto à necessidade de fiscalização ambiental periódica, assim como de ações, visando minimizar os impactos negativos que possam ocorrer. Deixa te dizer que os dados informados no nosso vídeo foram retirados de publicações dos sites do UOL, Folha UOL, Revista Oeste, CNT, Xingate, Invest News, Abracomex, EBC, Ergonomics, Wikipedia, Poder 360 e CNN Brasil. Obrigada por assistir ao nosso vídeo. Se gostou, por favor, deixa teu like. Se gosta do nosso conteúdo e não for inscrito, se inscreve no canal, que será um prazer ter sua companhia por aqui. No nosso canal temos vídeos para você que está pensando em iniciar um negócio, para você que é empreendedor, e vídeos para você que pensa em como fazer uma renda extra para melhorar suas receitas. E se tiver críticas, dúvidas ou sugestões, deixa nos comentários ou, se preferir, manda pelo nosso e-mail, tá bom? Obrigada por sua companhia, até a próxima!